Olá, queridos amigos a fatos desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Hoje eu vou tratar um assunto que é do interesse de muita gente. Eu vou falar sobre os amantes de Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood. Que tal fazer um breve resumo da sua vida? Nascida no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles, Marilyn, na verdade, veio ao mundo como Norma Jean Mortenson e mais tarde foi batizada como Norma Jean Baker. Por algum motivo que desconheço, ela foi morar em um orfanato em 1937. Anos depois, uma amiga da família cuidou de Marilyn por alguns anos. A amiga recebia $25 por semana da mãe para cuidar dela. Com essa família, ela teve uma criação severamente religiosa. Era proibida, por exemplo, de ir ao cinema. Mas quando a família teve que se mudar para a costa leste, Marilyn voltou a viver em orfanatos. Segundo a história conta, nessa época ela sofreu agressões sexuais. Ela mesma relatou que sofreu um abuso aos 11 anos de idade. Com isso, podemos considerar que Marilyn Monroe teve uma vida conturbada. Sem família, sem uma base para que ela pudesse se espelhar, sofrendo abusos e jogada à sorte. Com apenas 15 anos de idade, ela largou o ensino médio e logo depois ela teve o seu primeiro marido. Em 1942, com apenas 16 anos, ela se casou com seu namorado fuzileiro, Jamie Doty. Naquela época, mesmo sem saber, ela estava muito perto de começar a se tornar uma estrela. Quando seu marido foi enviado para o Pacífico Sul, ela começou a trabalhar em uma fábrica de munições. E foi lá que foi descoberta por um fotógrafo. Com isso, ela começava a trabalhar como modelo e, como consequência, resolveu deixar o marido quando ele retornou em 1946. Anos depois, James declarou em uma entrevista que se ele não tivesse sido enviado para a Segunda Guerra Mundial, eles ainda estariam casados. Mas eu, conhecendo a história de Marilyn, acho que esse divórcio seria inevitável. Bom, mas vamos voltar ao nosso foco. Era apenas o começo de uma carreira de sucesso e repleta de amantes. Depois do divórcio, Marilyn também assinou o primeiro contrato de cinema. Passou a adotar o nome artístico que conhecemos hoje e pintou o cabelo de loiro. Bom, agora que tal saber quem foram os felizardos amantes de Marilyn? Lembrando que alguns desses casos realmente aconteceram. Outros são apenas especulações, mas que a maioria das pessoas acredita que realmente ocorreu. Como seu amigo e fotógrafo, que também se dizia amante, disse: se Marilyn dormisse com todo mundo que afirmasse que estava com ela, ela nunca teria tido tempo de fazer filmes. Depois de terminar o seu primeiro casamento, Marilyn teve um caso com nada mais, nada menos que Charlie Chaplin Jr. Isso mesmo, o filho do lendário Charlie Chaplin. Eles começaram a se relacionar no ano de 1947, mas parece que o relacionamento chegou ao fim porque ele pegou Marilyn na cama com Sidney, seu irmão. Chaplin citou o episódio em sua autobiografia em 1960. Em 1948, foi a vez do humorista Milton Berle. Os dois se conheceram no set de um filme. E embora ele estivesse namorando com uma outra estrela de cinema, Berle alegou que teve um breve caso com Marilyn. Em 1960, eles voltaram a atuar juntos, no filme intitulado como Let's Make Love. Em sua autobiografia, Berle revelou que, apesar de muita gente achar que ela era promíscua e vulgar, na verdade, ela tinha respeito por si mesma, pois Marilyn era uma dama. E agora chegamos ao caso de Natasha Lades, sua amada professora de teatro. As duas se conheceram quando Marilyn assinou um contrato com a Columbia Pictures, em 1948. O fato é que não existem provas de que as duas realmente tiveram um relacionamento. Apenas rumores. As duas se tornaram inseparáveis por longos anos, a ponto de Marilyn se recusar a trabalhar caso Natasha não estivesse presente.
Em uma época, as duas chegaram a morar juntas, mas parecia ser tudo em nome do trabalho, pois Marilyn se preparava para o seu papel em Almas Desesperadas. Mesmo que o relacionamento das duas fosse um mistério, Natasha não escondia seu desagrado pelos pretendentes de Marilyn. Em uma das biografias da atriz, foi levantado a hipótese dela ter relacionamentos com outras mulheres, citando o seguinte: ela gostava de mulheres, tinha caso com elas e tinha medo de que fosse, na verdade, homossexual. Existem boatos de que ela tenha tido relações com Barbara Stanwyck e Marlene Dietrich. Mas eu volto a repetir, eram apenas boatos, pois nada disso foi confirmado. Segundo a lista dos amantes, temos agora o grande Elia Kazan, um dos grandes diretores de Hollywood. Ele revelou que teve um caso com Marilyn, enquanto era casado com a dramaturga Molly Thatcher. Em cartas particulares de Kazan, que foram publicadas, ele confessou ter dormido com a atriz e que não se arrependia nem um pouco disso. E agora eu vou falar de um dos amantes mais polêmicos da atriz. Na verdade, não é de apenas um homem, mas sim de dois irmãos. Estou falando de John Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos, e de Robert Kennedy, também político norte-americano. Os boatos com John Kennedy começaram por causa do aniversário de 45 anos do democrata em 1962. Nessa ocasião, Marilyn cantou o clássico Parabéns pra Você, de uma maneira muito provocante e sedutora, o que levantou suspeitas. Depois, a atriz presenteou o político com um Rolex dourado, com os seguintes dizeres gravados: Jack, com amor como sempre, de Marilyn, 29 de maio de 1962. Só que, além de John Kennedy, havia suspeitas de que ela também teve um caso com Robert Kennedy. O biógrafo de Marilyn, James Spada, disse que era claro que ela tinha tido relações tanto com John quanto com Robert. Surgiram também teorias de que os irmãos tiveram uma grande influência na morte prematura da atriz. Mas essa teoria também nunca foi provada. Acho que eu esqueci de citar o segundo casamento de Marilyn. Joey DiMaggio era um famoso jogador de beisebol. E quando ele conheceu a atriz em 1952, ele a descreveu da seguinte forma: uma linda dançarina loira que pode servir de mãe e dona de casa dedicada. Ela também ficou caída de amores por ele, que a tratou de um jeito especial. Depois de um tempo de amizade e relacionamento, eles se casaram no dia 14 de janeiro de 1954. Porém, logo eles começaram a ter problemas, pois DiMaggio ficou incomodado com a fama da sua esposa. Eles se divorciaram 9 meses depois. Os dois ainda permaneceram amigos e durante 20 anos, após a morte da atriz, ele ainda enviava rosas para o seu túmulo, 3 vezes por semana. Já o seu terceiro casamento foi com Arthur Miller. Os dois se tornaram grandes amigos em 1955, logo depois do divórcio com DiMaggio. Depois de namorarem secretamente, eles se casaram em 1956. Eles viveram bons anos juntos, mas quando ela começou a trabalhar no filme Os Desajustados, que tinha o roteiro escrito pelo marido, o relacionamento começou a decair. A toxicodependência da atriz também causou problemas em casa, e ela e Miller se divorciaram, 5 anos depois de se casarem. Se você acha que a lista de amores e amantes acabaram, saiba que você se enganou. Ela também teve um caso com o famoso Marlon Brando. Pode ser que Marilyn e Brando foram os atores mais famosos de sua geração. E existe a ideia que eles tiveram um breve romance em 1955, entre o divórcio com DiMaggio e o começo do namoro com Miller. Os dois chegaram a ir juntos para a estreia do filme A Rosa Tatuada e permaneceram amigos até o fim da vida da cantora. Sabe-se que após o terceiro divórcio, ela teve um relacionamento sério com Frank Sinatra. E pelo que dizem por aí, o caso era tão sério que ele até pensou em pedir ela em casamento,
mas por causa das circunstâncias, esse pedido nunca aconteceu, pelo fato dela estar passando por problemas com o uso de drogas. Ele se dispôs a ajudá-la, mas não conseguiu. E ainda temos o caso com o famoso comediante Jerry Lewis, que alegou ter tido um caso com a atriz. Em uma entrevista, ele ainda disse que Marilyn nunca teve um caso com John Kennedy e tinha certeza absoluta do que estava falando. Depois de uma vida repleta de amantes, muitos filmes e 3 casamentos, Marilyn morreu em Los Angeles, no dia 5 de agosto de 1962, com apenas 36 anos de idade. A governante da sua casa descobriu o corpo da atriz, depois de bater várias vezes na porta do seu quarto. Ela estava nua e com um frasco de remédios ao lado. O símbolo sexual de Hollywood morreu com uma overdose de barbitúricos. Essa foi a história dos amantes de Marilyn. Pode ser que ainda tenha existido alguns casos que aumentassem essa lista, ou outros que eu citei que talvez nem tenham acontecido. Mas a verdade, a gente talvez nunca descubra. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.